Boa noite a todos. Esta é a APROFIM do dia 6 de junho de 2022. Tivemos a participação de 18 aproximadores, né? Que é a APROFIM que começou às 18h50. A APROFIM, que é a prática interassistencial planetária do cidadão multidimensional, realizada toda segunda-feira. A nossa frase do dia: a bondade é a chave comum da evolução consciencial. Retirada do Lexo de Sensatas, né? Uma frase bem curta, mas com uma profundidade muito grande, né? Que a evolução consciencial ela é baseada na bondade. Muito, muito interessante, muito profundo. Ok. Vou pegar da direita aqui, à minha direita. Meu amigo Walter, pode falar agora? Sim, posso sim, Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, a bondade é uma assistência, né, que ela é feita por si mesma, né? A pessoa que é bondosa já exterioriza uma energia assistencial constante, né? Então, é interessante mesmo essa frase aí da Procim de hoje, uma frase muito profunda mesmo, né? Bom, em termos da Procim de hoje, na fase inicial, eu pude perceber uma facilidade grande de movimentar as energias, de atingir o estado vibracional. Fiz a retirada também do ectoplasma manualmente, né? Coloquei no campo à disposição dos amparadores para as assistências devidas. Coloquei também as assistências solicitadas para a noite de hoje. E foi tudo tranquilo, muito bem a fase número 1. Já na fase 2, recebendo o arco voltaico da Virgínia, senti um aporte energético bastante intenso e fraterno no coronário. E essa energia desceu por toda a parte superior do corpo e foi se alojar no cardiochakra, promovendo um estado assim de bastante fraternismo de equilíbrio. Aplicando na energia, eu senti inicialmente a presença do amparador, também grande energia fraterna, exteriorizando bastante energia para ela, principalmente pelo frontal, e me senti muito bem também aplicando. Já na formação do pilar, eu fiz a conexão com todos os amparadores, um a um, né? E nessa conexão deu para sentir assim um aumento, né, na parte energética do meu campo. Tipo assim, a energia saía de mim pela esquerda, passava por todos os aproximadores e voltava para mim pela direita. E nessa volta ela vinha com uma intensidade e uma qualidade muito interessante, muito fraterna e muito aumentada, né? Já nas conexões, na primeira conexão, que é a UFIEX grupal da Procim, exteriorizei bastante energia, bastante ectoplasma para assistência às consciex que estão dentro desse processo todo de tratamento na UFIEX grupal. E nas demais conexões eu fui sentindo uma a uma e também percebendo o padrão, né, da energia de cada conexão. Já na fase 5, formação do bolsão energético assistencial, exteriorizei bastante, né, por conta da minha oficina, que é a área da saúde, e também para o quadrante planetário, que é a América do Sul. Exteriorizei bastante por conta de que a gente percebe um aumento aí da necessidade assistencial ainda por conta da Covid, né? A Covid ela está assolando ainda, ela está aumentando muito o caso de ocorrência, as pessoas estão se sentindo também debilitadas, as pessoas estão se sentindo também emocionalmente instáveis e está havendo um leve tremor aí holopensênico de novo planetário, principalmente aqui a nível do Brasil, né, por conta do aumento aí da Covid, e as pessoas estão começando a ficar preocupadas. Então,
por conta disso tudo, exteriorizei bastante energia para a área da saúde, para as outras áreas também da parapolítica, né? E terminei bem a Procim, estou me sentindo muito bem, agradecido aí por participar dessa técnica grupal e desejo a todos aí uma ótima semana. Obrigado aí, boa Obrigado, semana. Walter. A Virgínia pode fazer seus relatos. Boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1, o EV se instalou com muita facilidade, bem rápido, e eu mentalizei os pedidos de assistência enquanto estava fazendo o EV, depois eu fiz a expansão para o campo e percebi já que estava tudo pronto. O campo já estava vibrando, é como se tivesse um tremor assim na poltrona onde eu estava sentada. No arco aplicando, eu percebi que se formou como uma placa de energia entre os meus palmochakras e essa energia vibrava muito entre as minhas mãos. Recebendo, eu tive um sentimento muito grande de amor e gratidão e me senti muito bem, muito acolhida, muito amada, foi muito bom. Na fase 3, eu mentalizei cada aproximador e me conectando a cada um deles, e aí o pilar foi se formando, ele se formou de uma maneira muito rápida, intensa, ele era muito brilhante, eu já tive essa visualização do pilar muito brilhante quando a gente fazia lá no aproximário, e no meio desse pilar, então, eu fui mentalizando os pedidos de assistência novamente. Percebi que o campo começou a ficar mais frio. Nas conexões, eu acompanhei cada conexão, percebendo que havia diferenças de energia em cada conexão e também de temperatura. Em algumas a temperatura aumentava, em outros a temperatura diminuía. Percebi bastante pressão na minha cabeça, no coronochakra e no frontochakra. No bolsão, o frio ficou intenso, tive bastante descoincidência, exteriorizei muita energia, exteriorizei para minha oficina, que é o prefeito e os seus secretários aqui de Jundiaí, para o quadrante europeu, para o quadrante planetário da Europa, e também para o planeta em geral, e também para todo o Brasil, com essa situação que o Walter aí, coincidentemente, também comentou, da Covid, está se percebendo novamente assim, uma instabilidade na saúde, e principalmente emocional, as pessoas ficam instáveis, inseguras, né? E mentalizei novamente os assistidos e terminei sentindo muita gratidão e também me sentindo muito bem. Muito obrigada e boa semana para todo mundo. Boa semana, Virgínia. Obrigado. A Isabel. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Bom, para mim hoje foi um pouco diferente, porque foi praticamente a mesma coisa que eu tive esses últimos 3 dias em projeção, com uma única diferença, que eu vou falar para vocês o que foi. Eu entrei um pouquinho antes e acabei entrando em projeção. Aí eu fui para a mesma atividade realizada de sexta, sábado e domingo com o meu amparador, e com a finalização de encaminhamento de consciência em região densa. Era em campo aberto, escuro, muito mal cheiroso, com várias lesmas grudadas nessas consciências, várias consciências transfiguradas, e tinha uma ajuda sendo feita para uma outra equipe. Eu estava na equipe de fora com o meu amparador e tinha uma equipe mais interna, e foi o mesmo cenário, né, com a diferença que no final abriu-se uma fenda grande de luz, rodeada de luz também, e essas consciências foram separadas de algumas outras que não queriam ajuda e foi sido encaminhada.
Aí, quando eu voltei, já tinha terminado, na verdade, a Procim, voltei bem, como nas outras noites, e com uma sensação de trabalho cumprido. Então, acho que realmente, aí, com a ajuda dos amparadores dos colegas, né, da equipe extrafísica e do próprio campo da Procim, finalizou esse trabalho, que foram 3 dias, aí sob orientação do meu amparador, inclusive de alimentação, de água, de atividades físicas direcionadas por ele, mas não conseguia finalizar e hoje foi finalizado. Obrigada, viu, gente? Agradeço vocês. Obrigado, Isabel, pela participação e seus relatos. A Vali, pode falar agora. O som, Vali. Está sem som. Boa noite a todos. Opa, boa noite. Eu pedi se pode aguardar só um pouquinho mais, só para eu terminar, finalizar, Diana, tá? Sem problema, Vali, tranquilo. Obrigada. A Márcia, pode fazer seus relatos, Márcia. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Hoje eu cheguei aqui do trabalho bem em cima da hora de começar a Procim, mas eu consegui fazer ainda um pequeno alongamento, fiz a retirada do ectoplasma, a retirada manual, e aí comecei a fase 1, ainda estava agitada, com a mente bem agitada do trabalho, e eu achei que seria difícil, né? Mas não foi. Foi muito fácil, consegui fazer o EV e já ficar no estado bom, assim, eu estava sentindo que o campo estava bom e que eu estava sendo auxiliada já na fase 1, nessa preparação. E consegui exteriorizar bastante na fase 1. Então, foi muito bom já. Na fase 2, o primeiro foi a Silvana, aplicando o arco voltaico em mim. Eu senti a presença do amparador, senti as minhas mãos se aquecerem, e depois uma ativação dos chakras da cabeça, principalmente o frontal e o coronário, como se eu estivesse recebendo um calmante, um tranquilizante, foi parando tudo parado e assim uma sensação ótima, né? Foi muito homeostático o arco voltaico. Depois eu aplicando na Silvana, no início eu senti um pouco bloqueado o meu laringochakra, mas depois meus palmochakras começaram a se aquecer muito e a exteriorizar bastante. Então foi bem intensa a exteriorização, principalmente pelos palmochakras. Na fase 3, o pilar se formou rapidamente. Eu já direcionei a exteriorização para os pedidos de assistência. E depois, em algum momento, eu comecei a ver uma cena que era na cidade do Rio de Janeiro, há um tempo, alguns anos, eu não sei, eu acho que era em meados do século passado, nos anos 50. Um homem com uma roupa bege, assim, marrom clara, com um chapéu. Ele estava em cima de uma laje de um prédio, olhando a rua lá de cima. E tinha hora que eu vi o rosto dele bem de perto. Ele era branco, assim, não tinha barba. Os cabelos castanhos claros e o chapéu. Ele usava chapéu. E, enfim, eu terminei a fase 3 vendo essa cena. Na fase 4 das conexões, na OFIEX grupal da Procim, eu senti muito calor, vi cores amarelas, cor de laranja, uma energia quente, como se fosse a energia do sol. Eu sentia uma energia, mas assim, o que mais chamava atenção era o calor. Na central extrafísica de energia, eu sentia minha boca fechada e repuxando, assim, retorcendo. Eu já tive essa experiência há muito tempo atrás, numa Procim também, faz tempo. E é como se eu não pudesse abrir a boca, minha boca tivesse colada, costurada, alguma coisa assim, uma sensação estranha.
Depois, na central extrafísica da fraternidade, eu senti muita coceira em volta do rosto, em volta da testa e da orelha, dos dois lados. Bastante coceira. E aí, da central extrafísica das verdades para frente, eu ouvi a chamada, mas eu fiquei mais desconhecida e não relembro as experiências dessas etapas. Na fase 5 do bolsão energético, eu mentalizei meu oficina, mais da área da administração pública, né, do estado de São Paulo. Mentalizei o quadrante holopensênico planetário, que é a Europa. Mentalizei vários países do leste europeu, do ocidente também, da Europa. E novamente exteriorizei para os pedidos de assistência na fase 5. E depois, no geral, fiquei exteriorizando. Eu senti uma exteriorização maior de energia na Procin de hoje. Desde o começo até o final, no bolsão, achei que foi mais intensa a exteriorização. Aí eu fiz a Desafim no final, estava bem, voltei bem, estou me sentindo ótima, agradeço a todos por mais essa Procin de hoje, desejo uma ótima semana. Obrigado, Márcia, pela participação. Uma boa semana para você também. A Silvana pode fazer seus relatos agora. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Durante o dia, mais ou menos umas 14 horas, eu comecei a ver umas luzes verdes. Eu estava fazendo umas coisas aqui em casa e começaram a aparecer umas luzes verdes muito fortes. Aí eu fui para um canto, comecei a movimentar energia, né? Eu entendi que já estava, assim, conectado à Aprocin, né? Na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma, né? E eu senti também, muito rapidamente, o EV e já muita luz do campo. As luzes eram vermelha e azul. E, assim, eu pensei já nos assistidos e o campo eu senti já muito fraterno e tranquilo. Aplicando o arco voltaico na Márcia, as minhas mãos se aqueceram bastante e eu senti a expansão da paracabeça dela, com a presença do amparador ao lado, né? Eu senti um tremor interno grande e as energias entravam pelo frontal dela e desciam pelo corpo. Era uma energia quente e bastante fraterna. Recebendo o arco dela, o meu frontal se aqueceu bastante e eu comecei a ver aquelas luzes verdes que eu tinha visto à tarde. Elas começaram a se formar no meu frontal e desciam pelo meu corpo, exatamente no mesmo tom que eu via daquele verde à tarde, né? Eu senti que foi assim um banho energético e a sensação de fraternismo, de acalmia, de paz foi muito grande. Na fase 3, eu continuei vendo muitas luzes e elas eram laranja e azul. Comecei a sentir bastante frio, coloquei as pessoas para receberem a assistência, as pessoas do dia, né? Comecei a ver rostos e olhos, até rostos de macacos. Na fase 4, nas OFIEX, né, na OFIEX grupal, eu comecei a ver muitas luzes, laranja, azul, e assim, foi uma tônica hoje da Procin para mim, muita luz, muitas cores, né? E depois na central das energias também muitas luzes. Na central da fraternidade me vieram alguns insights para minha vida pessoal, né? Depois na fraternidade eu não tive muita percepção. E nos planetas irmãos eu vinha exteriorizando muito pelas mãos. Aí eu senti nos planetas irmãos que além das mãos a energia saía muito quente pelos dedos e ela começou a subir pelos braços até os ombros. E um tremor interno grande só nessa região, né? Mãos, braços e ombros, e bastante energia mesmo. Depois, nos evoluciólogos, muitos bocejos, muitas luzes, entre azul e laranja, né? Na serenosfera, a mesma coisa, continua da mesma forma, com muitas luzes e muitas cores, né?
Eu entrei no bolsão, eu estava bem lúcida, eu fui colocando, né, as pessoas a serem assistidas novamente, enviando energias à minha oficina, ao planeta, ao quadrante, ao Brasil, e aí eu comecei a sentir novamente exteriorizar essa energia pelos braços, né? Várias cenas começaram a passar e eu me vi no meio de um jardim muito florido de plantas diferentes, com cores diferentes. E um rapaz chegou até mim e disse, viu, vem mais para o coberto aqui que você vai se molhar com essa chuva. Quando eu olhei para o alto para ver a chuva, eu comecei a ver muita flor. E assim, em vez de chuva, eram pétalas de flores que caíam. Então eu fiquei assim, nossa, eu me senti muito bem mesmo. Eu não tive poucas descoincidências, mas eu ficava entre essas luzes, essas flores e essa sensação de tranquilidade, de fraternismo e de paz. Terminei bem, muito agradecida por participar e ter essa possibilidade, né, de sentir tudo isso. Obrigada a todos, uma boa semana. Obrigado, Silvana, pela participação. Boa semana. A Vali pode trazer seus relatos. Bom, boa noite, novamente. A preparação foi tranquila, eu fiz a mobilização, né, básica das energias, exteriorizei assim, as energias com as mãos, e me deu assim, sabe, né, essa vontade, e eu senti assim, foi muito bom. Na fase 2, ao receber o ar, pelo copo, eu estava muito tranquila, assim, foi uma energia muito suave, e eu escutava assim, aquele silêncio, uma coisa profunda, muito agradável, foi muito bom. Ao aplicar, minhas mãos assim, exteriorizando bastante assim, energias concentradas, né? E assim, fluxos constantes. E aí subi assim para os meus braços um formigamento que assim, até o meio das minhas costas. E eu tenho percebido essa energia assim, há algumas semanas, assim, formiga bastante e assim, para meio das minhas costas, né? Na hora de eu exteriorizar, né, no ar voltaico. Achei assim, bem diferente. Na fase 3, eu fui lá e girava no sentido horário, e aí eu coloquei os conscientes para assistência, e eu percebi que tinha muitos para serem assistidos, estava bem lotado, assim, de conscientes e conscientes. Na fase 4, eu acompanhei algumas fases, outras eu me desconheci, mas eu já não tive percepção. Ao entrar para a fase 5, eu não estava assim, lúcida e percebi exteriorizar muita energia, o corpo ficou um pouco frio, e eu recebi vários banhos energéticos, coloquei assim bastante também. Eu trabalho com saúde mental, né? E normalmente eu já é um caminho, né? Sim, eu coloquei porque realmente aumentando mesmo casos de problemáticas, né, na saúde mental. E também por suicidas, adolescentes, estão assim, casos bem graves. Então, foi o que eu coloquei hoje para o planeta em geral. Foi muito bem, foi muito boa assistência. Obrigada a todos, boa semana. Boa semana, Vali. Obrigado pela participação. Silvia, pode falar agora, Silvia. Boa noite a todos. Boa noite. Na fase 1 foi tudo ok. Hoje o dia foi mais tranquilo, a semana foi tranquila também. E apesar de ter tido muitos pedidos de assistência durante a semana, principalmente casos de saúde, né, Covid, que várias pessoas com Covid.
Na fase 2 do arco voltaico, quando eu recebi do G, eu senti uma energia bem serena, só que muito forte, bem forte. Agradeço, me senti muito bem. E quando eu apliquei, eu senti mesmo sair bastante energia pelas mãos, no frontal e no nucal dele. No pilar energético, eu sempre sinto formar muito rápido, ela gira em círculo e logo forma o pilar, que é sempre branco e brilhante. E dessa vez eu tive muita descoincidência na formação do pilar, tanto é que na fase das conexões eu não tive muitas percepções, mas eu senti um campo de fraternidade, de bondade, muita assistência e gratidão. Na serenosfera eu tive muito frio, mãos frias, pés frios, tive cãibra no pé esquerdo, precisei me cobrir e ficou uma energia fria até o final, mas boa. Depois, na fase 5, eu esterilizei energia para assistência geral, os pedidos que foram feitos, né? Da minha oficina, que é da saúde, do quadrante holopensênico planetário da América do Sul e Antártida, e eu senti necessidade de esterilizar para o restante do planeta também. Depois eu fiz a desassimilação, ficou bem. Obrigada a todos e uma ótima semana para todo mundo. Obrigado, Silvia, pela participação. Boa semana para você também. A Zaide e o Toninho podem fazer agora. Zaide, você ouviu? Podem fazer o relato agora. Então, nós vamos fazer assim. O G, pode fazer seu relato agora, depois eu chamo a Zaide novamente. Boa noite, tudo Boa bem? noite, G. Joia. Fase 1. Eu instalei o EV e eu senti a gengiva na parte de cima, principalmente, pulsando diferente. Mas é diferente de quando a gente sente a circulação do sangue rápido. Era energia mesmo. Na fase 2, aplicando na Sílvia, eu senti a energia fluindo pelos palmos chakras, mas a fase passou muito rápido. Recebendo, eu senti uma energia leve, agradável, chegando, e depois mudou minha respiração. Depois eu senti o meu peito como se abrisse, não o cardiochakra. Na fase 3, eu senti o campo bem tranquilo, a energia gostosa circulando claramente por toda a região entre o cardíaco e o básico. Depois eu senti a região do nucal, o cardiochakra e energia no maxilar, superior e inferior. Depois se espalhou pelo corpo todo e novamente, principalmente pelo básico, né? E nessa fase foi bastante manifestação de energia. Na fase 4, o FIEX grupal, senti toda a parte do frontal, da testa, né, e têmpora do lado direito. E o abdômen fez muito barulho. Na central das verdades, eu senti o corpo tenso, duro. Planeta das irmãos, formigamento do lábio inferior. E não ouvi anunciar o evoluciólogos e nem a serenosfera. Fase 5, bolsão. Tive percepção de um cachorro branco, grande e bem peludo. E depois eu lembrei que na fase 4 também, um outro cachorro branco. Foram várias descoincidências, algumas percepções que eu não recordo, e esterilizei energia para os assistidos. Estou bem, uma ótima semana a todos, gratidão, até quinta.
Obrigado, Jay, pela participação. Boa semana. A Zaide e o Toninho, pode fazer seus relatos agora. Opa. Oi, boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite. Então, hoje, já no início, eu fiz a movimentação, né? E depois a exteriorização. Mentalizei todos os aproximadores lá na CIPEC e já comecei a me sentir bem, mas tive muita dor nas costas. Parece que o lado das costas assim estava descolando. Aí eu, na fase 2 do arco voltaico, apliquei no Toninho, enviei as melhores energias, minhas mãos se aqueceram bastante, e ao receber me senti muito bem. No pilar, eu pus novamente todos os assistidos, né? Os pedidos, as pessoas que eu sei que estão enfermas, a situação do nosso país, a situação do planeta, e pedir, né, para os amparadores ajuda para todos, e me sentir bem. Na fase 4, eu acompanhei, mas realmente não tive percepções nenhuma. Na fase 5, novamente, mentalizei todos os pedidos, mentalizei a minha oficina, né, que é a tesouraria, a parte financeira de Jundiaí, da prefeitura. Mentalizei novamente todos os doentes que a gente sabe que estão precisando, e mentalizei o meu quadrante, que é a Europa, inclusive a Rússia e a Ucrânia, os políticos em geral, o Brasil, enfim, todos que a gente sabe que necessita. E foi muito variável a temperatura, uma hora muito frio, outra hora muito calor, outra hora suando, e assim foi. Mas estou bem e agradeço a todos e boa semana. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. No preparação, bem tranquilo, bem, muito bom. O campo já estava bem preparado. No arco voltaico com a Zaide, recebendo, me senti muito bem e aplicando, senti bastante calor saindo pelas mãos. As outras fases só acompanhei, mas não tive percepção. Agradeço a todos e boa semana a todos. Obrigado. Obrigado, Zaide e Toninho. Boa semana para vocês. Obrigado pelos relatos. Falta alguém? Não, né? Então, sou eu. Deixa eu pegar aqui meus relatos. Ok, na fase 1, antes da Procim, eu tomei a chuveirada hidromagnética, que eu faço banho, fiz a retirada do ectoplasma excedente, e pensei e vi cada aproximador. Ok. Né, o campo estava forte, mas bem sereno. Como eu estava sem dupla, eu fiz muita exteriorização em ambos os momentos e senti muito balonamento. Na fase 3, eu vi 2 engravatados, os caras discutindo e conversando, era advogado e trocando conceitos jurídicos. Eu percebi que era para fazer assistência para aquelas pessoas, não sei o motivo. Bom, eles estavam com muita encrenca ali, não sei a importância deles, né? Fiz ali uma exteriorização de energia para eles e o pilar girava, uma sensação muito boa e me sentindo muito bem. Na fase 4, durante as centrais, eu vi muitas consciências, crianças, né? Nos evoluciórios eu vi uma cena que eu não anotei, mas eu não lembro, né? Na serenosfera, né? Eu estava pensando, sentindo o campo, aí eu vi um homem muito grande, como se fosse um gigante, ele se enterrou no chão até o pescoço, e ele muito sorridente, a barba preta, olhando para mim, né? E o cara era enorme, né? E eu também vi mulheres sorrindo, olhando para mim. E à medida que vocês foram contando os relatos,
Em uma das fases, eu não sei qual, eu vi fluxos de energia, eles eram enviados com muita força para uma direção. Era como se fosse não sei, um farol. E aquilo ia sendo enviado e era cor de ouro e meio amarelado, né? Na fraternidade, eu senti o cardio chakra muito forte e veio um monte de consciência para cima de mim. E rápido, em velocidade. Eles eram negros, maltrapilhos, pobres. E a sensação que eu tive é que eles queriam qualquer coisa de mim que eles pudessem levar, né? Se pudessem me assaltar, se pudessem levar alguma coisa, né? Mas eu estava bem tranquilo, eu sabia que era assistência e mandei energia para eles, isso é aquela coisa boa. Eu coloquei a oficina na fase 5. Não apaguei em momento nenhum, eu tive uns momentos ali de muito prolongamento, mas não apaguei. Foi muito bom e por isso coloquei o meu quadrante da Europa. Lembrei dos assistentes de hoje, né? Todos que precisavam, né? E foi muito bom, foi muito... tudo muito lúcido, foi muito importante. Alguém lembra de sincronicidade? Alguém percebeu, né? Sincronicidade. Alguém lembrou de mais algum detalhe depois que os amigos aproximadores fizeram seus relatos? Eu percebi que houve alternância de temperatura, variações de temperatura com alguns aproximadores, né? Também a questão das pessoas, dos aproximadores estarem mentalizando essa questão da saúde mais assim instável aqui no Brasil também, teve mais do que um aproximador. E eu também achei interessante porque o meu quadrante planetário é da Europa, e eu não sabia que tinha tanto aproximador que também era da Europa, e eu estou vendo que tem vários aí. Eu achei interessante. Ok. Mais alguém? Sincronicidade, eu senti Então, muita ectoplasmia. Diga, Val. Eu senti também na fase 5 uma exteriorização de uma energia também, como você comentou, dourada, meio amarelada, pelo umbilical. Então, durante a fase 5, né, da minha oficina, do quadrante também, a exteriorização da energia saía pelo umbilical numa tonalidade meio dourada, meio amarelada também, como você comentou. Achei interessante isso tudo. Bom. A palavra está aberta, se alguém lembrou, quer citar algo. Se quer citar algo antes da Aproxim também. Eu queria comentar também que no meu caso foi na OFIEX grupal que eu senti muito calor, mas era como uma energia amarela também. Até eu achei que fosse o sol. Era algo terapêutico também. Era um calor, era uma coisa diferente. Eu nunca tinha sentido assim. E como a Virgínia falou que teve alternância de temperatura, aí mais ainda eu achei que essa onda de calor amarela era uma coisa terapêutica, tinha a ver com assistência à saúde também. Pensei nisso, na OFIEX grupal. Ok, mais alguém? Viu alguma coisa, lembrou? Ou, como eu disse antes, se você teve alguma experiência hoje de manhã, durante o dia, isso sempre acontece. A energia não tem tempo nem espaço. A gente já está participando da Aproxim antes e vai participar depois também. Mais alguém? Acho que o campo, né, Carlos? As pessoas comentaram o campo fraterno, tranquilo, pacífico, né? Eu notei isso também. Verdade. Deixa eu... Eu vi uma criança em certo momento e eu esqueci de relatar, me veio bem no final e eu não consigo identificar qual fase, mas direitinho a criança olhando para mim. Ok. 7 anos. Ok, então, nessa quinta-feira teremos mais uma aula do curso Desperticidade. Quem vai dar aula nessa quinta, irmão? Então, nessa quinta... Nessa quinta-feira sou eu. Então diga, gente. Então, nessa quinta-feira a gente vai falar bastante sobre o aproveitamento, né? A otimização aí da nossa vida humana
a importância dessa vida humana no nosso processo evolutivo. E também vamos falar, apresentar, refletir sobre a técnica de mais um ano de vida humana, né? É uma técnica bem interessante da Conscienciologia, mas a gente vai direcionar para o desenvolvimento da desperticidade. Ok, Virginia. Então, uma boa semana para todos, as melhores energias e até quinta-feira no curso. Tchau, tchau. Boa semana, gente. Tchau, tchau.